Olá, nessa videoaula vamos falar sobre os aspectos orçamentários que envolvem a aplicação da Lei 13.019. Inicialmente é importante a gente destacar que, após a Lei 13.019, restaram três formas de relação entre o governo e as entidades, empresas e outras entidades públicas, que são o convênio, termo de fomento e colaboração, e o contrato. O convênio ele ficou restrito à aplicação entre Estado, município e União, ou seja, entre entidades do poder público e estas entidades com entidades da saúde. Então, o convênio só se aplica à relação entre União, Estados e municípios e, como exceção, a essas entidades com entidades relacionadas à saúde. O termo de fomento e a colaboração, ele ficou restrito à aplicação da relação que o município tem, que é o nosso objeto de estudo, o município com as organizações da sociedade civil. Então, quando se aplicar a Lei 13.019, não há que se falar mais em convênio, e sim em termos de fomento e colaboração. Tem uma outra forma de relacionamento também, que é o contrato. Então, quando nós não conseguimos aplicar o convênio ou termo de fomento e colaboração, nós vamos aplicar o contrato. Então não há que se inventar ou que se falar em outro tipo de relacionamento do poder público com as entidades que não seja convênio, termo de colaboração e o contrato. O convênio e o termo de colaboração e fomento, eles têm a mesma característica jurídica, ou seja, tanto o município quanto as entidades, né, que formam o convênio, o termo de fomento e colaboração, convergem para o mesmo interesse, ou seja, não há uma diferença de interesses, os interesses eles são convergentes, ao passo que no contrato nós temos interesses conflitantes. Quando o município ele deseja a realização de um serviço, ele quer o serviço e a entidade ou a empresa quer o serviço efetuado, claro, mas ela quer a remuneração por esse serviço. Então, o município quer o serviço e a outra entidade, a outra parte, ela quer a remuneração pelo serviço. Então, aí a gente diz que há interesses conflitantes. Quando as duas entidades querem o mesmo resultado, ou seja, uma entidade da assistência social, por exemplo, quando se relaciona com o município, os dois têm o mesmo objetivo, de prestar um serviço de assistência. Então, o que diferencia o termo de fomento e colaboração em relação ao contrato é que para o fomento e colaboração nós temos a convergência de interesse. É a mesma coisa também em relação ao convênio. Então o convênio, fomento e colaboração, há convergência de interesse. A diferença é que o convênio ele ficou reservado à aplicação entre União, Estado e município, e esses com entidades de saúde, e a relação entre o município e as entidades organizadas da sociedade civil fica restrito ao termo de fomento e colaboração. E quando há interesses conflitantes, ou seja, o município quer um resultado e a entidade ou a empresa quer a remuneração por esse trabalho, aí nós temos que aplicar o contrato. Então são essas únicas formas de relacionamento entre o município e entidades ou empresas, enfim, que vamos abordar agora mais adiante. Outro aspecto importante a se relacionar é que a Lei 13.019 não se aplica em relação à subvenção que o município vem a fazer a pessoas físicas, somente às organizações da sociedade civil. Também não se aplica a 13.019 quando o município tem o exercício do seu poder de polícia, de fiscalização. Também não é possível terceirizar para qualquer entidade essa atividade. E também não se aplica a 13.019 quando o município for subvencionar uma entidade apenas para despesa de capital. Então, se for só para despesa de capital, tem outro instrumento, né, que é o auxílio, mas não é a aplicação da Lei 13.019. Exceção a isso é quando o investimento, a obra, enfim, estiver inserida no contexto da parceria, né? Ou seja, é uma parceria de manutenção, dentro da manutenção tem também o investimento. Outro aspecto importante a ressaltar, no que se refere à aplicação da Lei 13.019, é que quando ela foi inserida no arcabouço jurídico, nós já dispunhamos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela tem a finalidade de expor sobre o equilíbrio das contas públicas e o planejamento orçamentário. O que isso tem a ver com a Lei 13.019? O repasse que nós vamos fazer dentro da Lei 13.019, ele precisa estar
em comunhão com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que uma lei ordinária, que é a 13.019, sequer poderia se pensar que ela teria a possibilidade de revogar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sempre que a gente interpreta uma lei, a gente tem que colocar essa lei no arcabouço jurídico que ela está inserida e nunca descontextualizá-la e olhá-la simplesmente de uma forma isolada. Então, é nossa função compatibilizar a Lei 13.019 com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, o gasto com as entidades tem que ser planejado. E como é que se planeja isso na Lei de Responsabilidade Fiscal? Com previsão dos critérios da Lei de Diretrizes, com previsão no orçamento, com lei específica, é isso que está dito lá no artigo 26. Então, por mais que a gente vá aplicar a Lei 13.019, nós vamos aplicar também a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, na prática, significa o seguinte: nós vamos fazer o chamamento público ou inexigir ou dispensar o chamamento público. Uma vez escolhida a entidade de alguma dessas formas, nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara, né, autorizando o repasse. E esse projeto de lei, ele já tem que estar amparado antes com a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com devido crédito orçamentário. Então é importante referir que a Lei 13.019, portanto, ela tem que ser interpretada em conjunto, né, da mesma forma que a Lei de Responsabilidade Fiscal está sendo interpretada até hoje. Uma lei não exclui a aplicação da outra. Em relação à aplicação do orçamento, gostaria de destacar os elementos de despesa que nós vamos utilizar na aplicação da Lei 13.019. O primeiro elemento, por ordem numérica, é o elemento 18, auxílio financeiro a estudantes. A gente vai utilizar esse elemento quando, por exemplo, a gente fizer um termo de fomento ou colaboração com entidades universitárias, por exemplo. Que o objetivo do elemento é evidenciar o objeto do gasto, ou seja, como que a administração pública está efetuando aquele gasto, a forma que o gasto está sendo realizado. Outro elemento que a gente vai utilizar bastante é o elemento 41, que são as contribuições. Então, quando nós, ao fazermos uso da Lei 13.019, para, por exemplo, rádios comunitárias, bombeiros voluntários ou concerto, todas essas situações são utilizações da 13.019, né? Então, nesse caso, vamos utilizar o elemento 41. Quando formos utilizar fomento ou colaboração em relação a entidades assistenciais, como a APAE, até mesmo hospitais, vamos utilizar o elemento 43, subvenções sociais, né? Ou então outra atividade relacionada à cultura, educação, sempre será subvenção social. Já o elemento 45, ele será utilizado quando nós subvencionarmos uma entidade voltada a gerar desenvolvimento econômico. O elemento 45 se chama subvenções econômicas. Isso está fora da 13.019. Quando o Estado ele resolve intervir na economia para ajudar entidades privadas, geralmente empresas, né, a se desenvolver economicamente, gerar emprego e renda, o município, no nosso caso, ele está intervindo na economia. Então é uma subvenção econômica, é um objeto, portanto, diferente dos objetivos da Lei 13.019. Então se usa o elemento 45 nesses casos. O resultado dessa relação é uma relação contratual, é o contrato, portanto não é aplicado na Lei 13.019, o elemento 45. Também o elemento 39, que é outros serviços terceiros e encargos, não se usa na 13.019. Então vou dar um exemplo bem comum que acontece nos municípios, que se vai se utilizar o elemento 39 e que não se deve utilizar a 13.019. A maioria dos municípios tem suas festas, né? Festa local, enfim, né? Essas festas, elas têm previsão em lei como festas do município. Uma vez que a festa ela é do município, o objetivo do município é realizar a festa. A entidade que porventura venha colaborar, ela tem a finalidade de prestar o serviço de gestão da festa. Muito dificilmente uma entidade vai ter em seu negócio, seu estatuto, o objetivo de realizar festas. Normalmente essas entidades, elas fazem a festa no lugar do município, ou seja, elas fazem a gestão da festa, mas não é o objetivo social da entidade realizar a festa. Então aí nós estamos diante de uma relação contratual e não de uma relação de mútua colaboração. A festa ela é do município,
o município quer a realização da festa e a entidade vai prestar um serviço. Então, nesse caso, ou o município licita ou inexige a licitação. Tá? O resultado disso é uma relação contratual, não se aplica, portanto, a Lei 13.019. Esperamos que vocês tenham gostado dessas dicas sobre a aplicação da Lei 13.019, principalmente em relação aos seus aspectos orçamentários e também sobre como não aplicar a Lei 13.019, né? E gostaria de convidá-los para acompanhar o IGAM nas redes sociais, no site, inclusive os cursos que nós temos sobre esse assunto e outros assuntos também.